Seja bem-vindo ao canal Lado Obscuro. Eu me chamo Leandra e eu tenho o maior carinho em ler os relatos enviados. Se você tem um relato, tá? Se você conhece alguém que tem algum relato, alguma lenda, algo sobrenatural, pede permissão, me envia aqui na descrição do vídeo, tem o meu e-mail, eu vou ler com todo carinho, tá certo, gente? Então aqui, para você que está no TikTok, não esquece, por favor, de acessar a minha bio, lá tem o link direto para o canal do YouTube. Se inscreve, curte, compartilha, comenta com muito carinho. Por favor, gente, eu dependo do canal do YouTube, tá? Pra gente ter aí, para eu ter uma monetização e continuar com os relatos, tá bom, gente? Então vamos lá. O relato de hoje é: eu quase me afoguei aos 8 anos e a mulher que me salvou não estava viva. Então vamos ver esse relato, ouvir. Olá, Leandra. Já troquei todos os nomes e o texto já passou pelo chat GPT. Você pode ler tranquila. Meu nome é Isabela, tenho 31 anos, sou do interior de Minas Gerais e carrego uma memória desde os 8 anos que minha família sempre tentou me convencer de que foi apenas um sonho. Mas eu sei que não foi sonho. Sei disso porque sonhos somem com o tempo. Fica desfocado, muda de detalhe, mistura com outras coisas. O que eu vi naquele dia de verão de 1993 está tão nítido hoje quanto estava na semana. Cada detalhe, cada palavra, cada fio de cabelo da mulher que me puxou pela mão de dentro da água. Bom, para vocês entenderem, eu vou tentar aqui uh, retornar ao tempo e montar uma história como se tivesse uma cronologia. Então começa pela fazenda. Minha família passava as férias de janeiro na fazenda dos meus avós maternos, no interior de Minas. Era uma propriedade grande, antiga, em casa de sede enorme, mangueiras no terreiro, galinheiro e no fundo separado do terreiro principal por uma cerca de arame, um açude. O açude era proibido. Regra número 1 da fazenda, repetida por minha avó toda vez que a gente chegava. Ninguém vai ao açude sem adulto. Ninguém vai ao açude depois das 5 da tarde. Ninguém vai ao açude, ponto. A cerca existia justamente por isso. Minha avó tinha medo de criança se afogando. Eu tinha 8 anos e meu primo tinha 12. Meu primo Davi tinha 12. E como toda criança de 8 anos colocada na frente de uma proibição clara, e a gente ficava fascinado com o açude exatamente por não poder ir, gente, criança é fogo. À tarde, em 14 de janeiro, era uma quinta-feira de tarde, os adultos estavam na varanda, fazendo aquela soneca pós-almoço. Que adulto faz em fazenda? Todos dormindo, ou meio dormindo, com o ventilador ligado e a conversa morrendo em silêncio. Minha mãe dormia, minha avó dormia, meu avô estava no curral com os peões. Davi me cutucou no braço. Não precisou dizer nada, eu já sabia. Passamos pela cerca num ponto onde o arame estava mais frouxo. Era por volta das 3 da tarde. Sol forte e o açude estava bonito, daquele jeito traiçoeiro que a água parada fica. Superfície lisa, reflexo do céu, parecendo raso e manso e completamente inofensivo. Davi ficou na beira jogando pedra. Eu resolvi entrar. A água estava fria, apesar do calor. Fui entrando devagar, tornozelo, joelho, cintura. Ri para Davi, que estava me olhando com uma mistura de inveja e medo. Me senti corajosa. Dei mais um passo e não tinha chão. Quem nunca pisou num buraco dentro de água não sabe o que é aquela sensação. O chão some de repente. O corpo vai para baixo antes que o cérebro entenda o que está acontecendo. E quando você abre a boca para gritar, a água entra. Fui ao fundo. Lembro daquela água escura, dos meus braços batendo sem coordenação,
dos meus pés tentando levantar o chão, que não estava mais lá, do peso da roupa molhada puxando para baixo. Lembro do pânico, não como emoção, mas como coisa física, como se o pânico fosse um animal dentro do peito, tentando sair pela garganta. E então, lembro de parar de lutar. Não foi desistência, foi diferente. O corpo simplesmente parou. A água parou de parecer fria. O escuro ficou mais escuro. E depois ficou preto. Ficou Depois ficou uma luz que não fazia sentido debaixo da água. Ela estava em pé na água, mas não estava se afogando. Estava parada, com os pés no fundo, como se o fundo existisse, com a água chegando na cintura. E tudo ao redor estava quieto e claro de um jeito que a água escura do açude não fica. E havia uma mulher na minha frente, mais velha, uns 40 anos, talvez, cabelo grisalho, preso num coque simples, avental com flores bordadas na barra, daquele tipo de avental que mulher do interior usa na cozinha. Rosto comum, nariz grande, olhos castanhos, muitos claros, quase amarelados. A expressão de quem acabou de chamar uma criança para fazer de para aquela, perdão, gente, aquela expressão de quem acabou de chamar uma criança para parar de fazer besteira. Não havia nada de assustador nela. Era o tipo de mulher que você encontra na casa da sua avó e que te oferece um bolo de fubá sem se perguntar se você quer. Ela olhou para mim com aquela expressão e disse, com voz normal, voz de dentro da água, sem borbulhar, sem eco, só voz. Não é hoje, menina. E me deu a mão. Não lembro de nadar de volta, não lembro de achar o chão. O que lembro é de estar na beira do açude, de bruços, na lama, tossindo água, com Davi ajoelhado do meu lado, gritando meu nome, com a voz de que criança tem quando está em pânico de verdade. Aquele grito agudo que não parece saído de menino de 12 anos. Os adultos chegando correndo. Minha mãe me pegou pelos ombros. Minha avó começou a rezar em voz alta. Meu avô estava com uma voz tão trêmula que eu nunca mais ouvi ele falar daquele jeito. Quando consegui falar, a primeira coisa que falei foi: a senhora do avental me ajudou. Silêncio. O tipo de silêncio que só existe quando um adulto ouve uma criança dizer algo que coisa faz sangue gelar, mas o adulto não quer assustar a criança. Então o silêncio fica suspenso, enquanto os adultos trocam olhares por cima da sua cabeça. Minha avó foi a primeira a falar, com uma voz cuidadosa demais. Perguntou como era a senhora do avental. Escrevi, cabelo grisalho, coque, avental com flores bordadas, olhos amarelos. Minha avó ficou tão branca que minha mãe foi segurar o braço dela, achando que ela ia desmaiar. Quem era ela? Minha avó me levou para o quarto dela naquela noite, abriu a gaveta da cômoda e tirou uma foto antiga, preto e branco, desbotada nas bordas. Era ela, a mulher do açude, mais jovem na foto, mas inconfundível o nariz, os olhos claros, o jeito de segurar o corpo. Essa é sua bisavó Conceição. Minha avó disse, minha mãe, ela morreu antes de você nascer. Ela queria, ela que abriu, ela que abriu essa fazenda com seu bisavô em 1951. Ela que cuidava da cozinha. Perguntei sobre o avental. Minha avó foi até o guarda-roupa no fundo, dobrado. Havia um avental velho de algodão, com flores bordadas na barra. Ela tinha guardado a lembrança. Era o mesmo avental. O que Davi viu? Vamos lá. Porque, por anos, Davi não falou nada sobre aquela tarde. Toda vez que tocava no assunto, ele desconversava, mudava de tema, fingia não lembrar. No velório do meu avô, quando eu tinha 22 anos, ficamos os dois sozinhos na varanda da fazenda de madrugada. E ele, do nada,
olhando para o escuro do terreiro, disse: Eu vi, sabe? Não precisei perguntar o quê. Quando você afundou, eu fui correr para buscar adulto. Mas antes de sair, eu olhei de volta para o açude. Você estava no fundo. Eu vi você no fundo, Isabela. Não tinha como você ter chegado na beira sozinha. Não tinha como. Ficamos em silêncio um longo tempo. Tinha uma mulher na beira do açude. Ele continuou. Eu achei que fosse alguma das tias. Mas quando os adultos chegaram correndo, eu olhei de novo. Não tinha ninguém. Só você, de bruço na lama. E aí, nunca mais falamos sobre isso. O que fica, voltei à fazenda no ano passado, pela primeira vez em muito tempo. A propriedade hoje é do meu tio. O açude continua lá, com a mesma cerca de arame, aquela água escura e quieta. Fui até a beira sozinha, numa tarde de sol, e fiquei olhando por um tempo. Não vi nada, não senti nada fora do comum. Mas antes de ir embora, falei em voz alta. Me senti boba fazendo isso, mas obrigado, vovó Conceição. O vento bateu nas mangueiras atrás de mim e eu juro, Leandra, juro pela memória da minha mãe, que já se foi também, que no meio do barulho das folhas, clarinho, veio um cheiro de bolo de fubá, saindo do nada no meio do terreiro vazio. Durou 3 segundos, sumiu. Foi embora com o coração cheio. E assim terminou, gente. Nossa, muito obrigado, Isabela, né? Experiência, mais outra experiência excelente, né, gente? E parece assim que até eu tô lendo os e-mails por sequência e é incrível, né? Parece que as pessoas, eu não sei se elas assistem a um outro canal, que os temas ficam bem parecidos, né? Quando junta um grupo de e-mails que chegam. E é mais um relato assim incrível, marcante. Obrigada, viu? Se você tem um relato também, não esquece de me enviar, não esquece de curtir. Visita você que é do TikTok, lá na minha bio tem um link direto para o canal do YouTube com outros relatos repletos aí de experiências paranormal. Ó, beijos e até o próximo relato.